Adeus Financiamento, episódio 8. Esse vídeo vai ser muito parecido com o meu último, que eu aportei única e exclusivamente num FI, no MXRF11, só que nessa vez eu vou apostar todas as minhas fichas no VGIR11, que eu estou seguindo aquela minha meta, que já também expliquei no outro vídeo, de baixar o meu preço médio desses fundos mais antigos da minha carteira, para que eles cheguem igual ou menor valor do que a sua cota realmente vale. Não vou me estender muito no porquê que eu estou fazendo isso, essa minha meta pessoal que eu brinquei falando, mas resumidamente, eu comprei esse fundo imobiliário que é o mais antigo na minha carteira, na época por ignorância de não saber se era o período certo ou não de comprar, e não era, tanto que eu estou com o preço médio nele altíssimo. E aí eu tô nessa minha redução aos poucos de baixar esse preço médio dele, porque com isso tem um preço de compra desse fundo que chegue perto ou inferior, que é o melhor dos mundos, ao preço que ele realmente vale. Porque quando esse fundo tiver valorizado, a minha compra, as minhas compras, as minhas aquisições nele também estarão valorizadas. E aí, além de eu estar recebendo os pagamentos deles todo mês, eu ainda vou ter uma valorização da cota, das cotas, no caso, desse meu fundo imobiliário. E isso é um conceito, é uma meta que todos os investidores de fundos imobiliários eles têm que prestar minimamente uma atenção. Você tem que saber se você está na hora certa ou não de comprar esse fundo imobiliário. E isso você consegue ver principalmente pelo indicativo de P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Se ele tiver abaixo de 1, é porque ele está sendo vendido com desconto, e se ele tiver acima de 1, é porque ele está sendo vendido a um preço maior, a um preço mais caro, no caso, do que ele realmente vale. E aí é aquilo, se você fazer compras sempre quando o fundo tiver com preço maior do que ele realmente vale, você vai ficar com preço médio lá em cima. E aí a proporção do que você ficar recebendo de dividendos desses fundos não vão ser tão boas quanto quem compra com eles quando está descontado, quando ele está lá mais embaixo. Então, por isso é importante sempre você olhar o P sobre VP do fundo, sabendo que ele é um fundo de qualidade, óbvio. Ele tem que estar sempre abaixo de 1 para compras mais inteligentes. Mas se ele for um fundo muito bom, se ele tiver com P sobre VP de 1 ou de 1,02, 0,3 por aí, de repente até vale a pena comprar também. Eu particularmente gosto de comprar só quando ele está abaixo de 1, porque a gente sempre tem oportunidade na bolsa para isso. E daí até antes de eu reservar parte do meu salário para poder investir, do meu salário de novembro, no caso, eu já tinha comprado duas cotinhas do Vegir, porque eu vi que ele estava um preço também muito inferior ao que ele realmente vale. Vou deixar aqui o print dessas duas cotinhas. E aí, além disso, eu vou deixar agora um vídeo aqui rodando, que foi o momento que eu gravei a tela para mostrar, assim como eu fiz no do MXRF11, o quanto que o preço médio ele vai abaixar do que ele estava para a quantidade de fundos, de cotas desse fundo que eu comprei nesse momento. Eu vou deixar até um destaquezinho mostrando o antes e o depois, deixando destacado o quanto que esse preço médio estava e para quanto que ele foi, para ver o quanto que isso realmente muda. Eu estou quase batendo a meta de chegar no valor patrimonial desse fundo, que ele está custando, se não me engano, 9,70, 9 alguma 70 e pouco, alguma coisa do tipo. Faltam menos de 20 centavos de eu baixar esse preço médio. E se a gente continuar seguindo nessa tendência, pode ser que mês que vem eu compre mais uma leva desse fundo e eu consiga baixar esse preço médio. E por que que eu estou falando da gente seguir nessa tendência, né? Porque a gente tá aí com, até falei, acho que um pouco isso no vídeo também anterior, a gente está com um governo bem abençoado, para não falar uma outra palavra, com questão de políticas econômicas, né? Eles tentam, pelo que eu tenho visto e estudado, utilizar de artifícios populistas para conseguir dizer que eles estão fazendo o bem para a sociedade, né? Digamos assim. Só que, na verdade, as dívidas públicas, os gastos, né, as despesas que estão tendo, elas estão ainda mais nas alturas, desde patamares nunca vistos antes, tipo, desde a pandemia. A gente bateu essa semana aí o dólar acima de R$ 6, então, assim,
A gente está alcançando máximas históricas nunca antes vistas e não se fala sobre corte de gastos nenhum. E assim, isso gera muita desconfiança do mercado, isso faz com que as pessoas tirem os seus dólares daqui do Brasil e coloquem em alguns países que estejam mais consistentes, falando de forma política, né? E aí você pode achar que, poxa, mas a gente não circula dólar como moeda, como assim estão tirando os dólares? Mas é que basicamente tudo o que a gente consome é dolarizado. A gente importa muita coisa, a gente exporta muita coisa que utiliza do dólar como esse parâmetro. Então, e além disso, a maioria dos investidores daqui do Brasil não são do Brasil, são pessoas de outros países. E aí o dólar ele está atrelado a tudo isso. Então, quando a gente está num cenário político-econômico que gera muita desconfiança, que gera qualquer tipo de desconforto ou ruído em relação à dívida pública, a esse controle de gastos que no caso está sem controle nenhum, né? Isso gera desconfiança e faz com que as pessoas não queiram investir aqui no Brasil. E para mim, enquanto investidor, é uma posição um pouco conflitante, né? Porque ao mesmo tempo que é muito bom, por exemplo, o Vegir custar o preço que ele está custando hoje eu inclusive comprei mais 2 cotas, aproveitei os dividendos que caiu do Gari e do Banco do Brasil para poder fazer, vou deixar também aqui o print. Eu nunca vi o Vegir custar R$ 9 e acho que 15 centavos que eu comprei. E assim, para mim está sendo muito bom, porque eu estou conseguindo baixar o preço médio, é um fundo excelente que não me dá problema nenhum. Só que ao mesmo tempo, eu enquanto brasileiro, consumidor de supermercado e todas as outras coisas que a gente tem que comprar para o nosso dia a dia, ver as coisas só aumentando e assim, é um pouco preocupante, né? Então, por um lado é bom, quanto investidor, você vê que os ativos da Bolsa de Valores eles estão descontados por conta dessa desconfiança do governo, mas ao mesmo tempo você, enquanto cidadão, enquanto sociedade, fica extremamente preocupado de estar num país que está sendo governado por pessoas que tentam mascarar o que estão fazendo com questões populistas e no final das contas você que está pagando essa conta. Porque o rico, cara, ele vai fazer isso, tipo, poxa, ele não sofre com o mercado igual a gente, ele não tem grandes questões com saúde igual a gente. Então ele vai pegar o dinheiro dele e vai colocar em outro país. Quem sabe vai até sair do país, vai se mudar. Mas quem vai ficar somos nós, né? Somos o proletariado que, né, pega a condução e tudo mais. Então é extremamente preocupante e triste enquanto cidadão a gente se vê nesse tipo de situação. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de aproveitar as oportunidades enquanto investidor que esse cenário está proporcionando. E aí, por último, mas não menos importante, eu coloquei, né, destinei aqueles meus R$ 150 padrão para minha reserva de emergência. Estou quase chegando num valor de eu conseguir pagar pelo menos uma parcela do financiamento, que aí eu já cubro pelo menos uma das minhas contas fixas aqui de casa. Ainda tenho que pagar um dobrado para conseguir construir uma reserva de emergência que possa ser chamada de reserva de emergência. Mas eu já expliquei isso antes, eu não estou com pressa, me considero num emprego estável e está tudo certo. O meu foco está realmente na renda variável, que é para eu me aposentar o quanto antes, sem depender de governo nenhum. Em nome de Jesus. Se você curtiu e quiser continuar a me acompanhar nessa construção de herança para ver o quanto que a gente consegue se aposentar cedo, o quanto que a gente consegue construir uma renda passiva que eu já não tenha mais que me preocupar com financiamento, mas você pode aplicar isso para qualquer uma conta fixa que você tem, ou até uma meta mesmo, de sei lá, quero ganhar R$ 500 por mês investindo, quero ganhar 600 ou até 100, 50, não sei, coloque metas mais curtas para que você veja que é possível alcançá-las e que isso de certa forma te motive e te anime a querer investir mais, porque para a gente que não nasceu em berço de ouro é uma das formas mais honestas, mais simples, eu até diria, de você conseguir chegar no seu processo de enriquecimento. A gente se vê, fique com Deus e até a próxima.